Os anjos caídos estão aprisionados? Muitas pessoas me perguntam se os anjos caídos, os demônios em outras palavras, estariam aprisionados em prisões, guardados aí pelo próprio Deus. A realidade é que a Bíblia fala sim a respeito de o aprisionamento de vários e vários anjos. Mas, se os anjos estão aprisionados, quem são os demônios que possuem pessoas e que fazem tantas coisas no mundo nos dias de hoje? Se você ficou curioso para descobrir quais são as prisões dos anjos caídos, nesse vídeo eu quero comentar a respeito desse assunto que é muito pouco falado aqui no YouTube. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal Mistérios de Elohim para descobrirem mais a respeito dessas prisões eternais às quais Deus colocou esses seres espirituais. Geralmente a maioria das pessoas conhecem a história da queda de Satanás, o anjo caído, o primeiro anjo caído e a terça parte dos anjos que basicamente caíram juntamente com Satanás. Ele os levou para um lugar a qual nós chamamos de inferno, ou pelo menos Deus lançou-os no inferno, pois não existia ainda este mundo físico. E então, quando este mundo físico foi criado, o inimigo, conhecido na Bíblia como o diabo, simplesmente tentou o homem e fez o homem cair em pecado. E basicamente é a partir daí que o mundo luta contra o erro, contra o pecado, e os demônios lutam e tentam para destruir a humanidade, fazendo com que o homem se achegue mais ao mal do que ao bem e nunca se aproxime de Deus. Nós entendemos que esses anjos caídos foram anjos rebeldes que se rebelaram contra Deus, querendo a adoração para si próprios, como o seu próprio chefe, por assim dizer, que era Satanás. O arcanjo Miguel, juntamente com os anjos de Deus, derrotaram estes anjos decaídos e os lançaram ao inferno. Essa é a história tradicional contada, na maioria das vezes, de como esses anjos foram aprisionados no inferno. Mas a realidade é que esses anjos que foram aprisionados no inferno foi basicamente antes da criação deste mundo físico e terreno. Logo após esse acontecimento de Deus criar o mundo, então Deus solta estes anjos caídos. Inclusive o próprio Satanás se disfarça no jardim do Éden, já solto de sua prisão, onde ele foi parar, segundo Isaías e Ezequiel, a qual ele foi para o Sheol e ao mais fundo do grande abismo, o Terron Rabá, ele foi parar. Mas logo após a criação do mundo, ele foi solto e então tentou a humanidade no jardim do Éden. Desde então, os anjos caídos da primeira queda angelical estão soltos mundo afora, atormentando e, segundo o livro de Efésios, eles estão nos ares. Essa referência deles estarem nos ares é basicamente que eles estão aí nos céus desta terra, rodeando este planeta de um lado a outro, andando e buscando a quem possam tragar, como descrito no livro de Jó, que os demônios estão andando de um lado para o outro em regiões aqui mesmo da terra, porém, aos olhos humanos é impossível vê-los, pois eles estão em outro plano. O plano espiritual é o plano que está basicamente em conexão com o plano terreno, porém que nós, humanos, não conseguimos enxergar, mas basicamente eles estão também aqui no mesmo lugar que nós. A diferença é que existe uma diferença de camadas. Nós temos a camada espiritual, mundo espiritual, e também a camada terrena. Alguns desses seres podem inclusive se materializar. Um fato interessante nas Escrituras Sagradas é que nós entendemos que aconteceram duas quedas angelicais. Uma queda realmente com o diabo, com Satanás, a antiga serpente, antes da criação do mundo físico. E logo após, quando o mundo físico já estava pronto, no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, aconteceu uma outra queda angelical, que é descrita em Gênesis capítulo 6 e é descrita também no Novo Testamento, em Judas. A segunda queda angelical envolveu
um grupo de anjos que basicamente se envolveram com as filhas dos homens. Eles, os anjos, sendo os filhos de Deus, viram as filhas da humanidade, dos homens, de Adão, e se enamoraram delas. E basicamente deturparam o que Deus havia feito para eles. Eles estavam fazendo uma missão para Deus, mas eles decidiram seguir os passos daquele que fez a primeira queda angelical. Esses anjos caídos basicamente se deitaram com as mulheres humanas e tiveram relações íntimas com elas, e elas geraram criaturas horrorosas, as quais a Bíblia chama de Néfilins. E estes Néfilins foram gigantes na terra. Inclusive, tradições judaicas da época de Cristo e anteriores à época de Cristo, dos manuscritos do Mar Morto, afirmam que quando estes Néfilins morriam, eles se tornavam espíritos imundos e malignos, se arrastejando pela terra e tendo a necessidade de possuírem corpos. Um fato intrigante na Bíblia é que a Bíblia afirma que os anjos que estão presos seriam os anjos da segunda queda angelical. Existe uma grande confusão no meio teológico que algumas pessoas fazem, pois alguns não acreditam numa segunda queda angelical, o que não faz o menor sentido, visto que acreditar que houve apenas uma queda dos anjos e não duas, isso não explica o porquê os textos bíblicos afirmam que os anjos caídos estão aprisionados. Se eles estão aprisionados, eles não podem possuir corpos e eles não podem ter contato com seres humanos, pois estão aprisionados pelo próprio Deus. Mas como alguns anjos caídos foram aprisionados, outros não foram, por conta disso, eles fazem uma grande baderna no mundo e possuem corpos e fazem pactos, entre outras coisas, mundo afora. Ou seja, aconteceram sim duas quedas angelicais. Os anjos da segunda queda angelical de Gênesis capítulo 6, que foram aprisionados pelo próprio Deus. E o texto bíblico nos afirma que eles foram aprisionados em algumas prisões. Existem algumas pessoas que pensam que foi apenas uma prisão, mas o texto bíblico está no plural. Não foi apenas uma prisão, mas sim várias prisões. Prisões eternais e correntes eternas. A Bíblia menciona algumas dessas prisões eternais como descritas no livro de Judas e também descritas em 2 de Pedro. Uma dessas prisões eternais é basicamente o Tártaro, também chamado de Tehom Rabá em hebraico, ou simplesmente o Grande Abismo. Nós entendemos, quando Jesus vai expulsar o demônio do Gadareno ou dos Gadarenos, basicamente os Gadarenos que estavam possuídos por muitos demônios, isto é, por uma legião desses seres, basicamente quando Cristo expulsa e manda para os porcos, eles temem que Cristo os mande, pois Cristo tem toda a autoridade, eles temem que Cristo os mande para o grande abismo, pois eles sabiam que o abismo era como se fosse uma espécie de grande prisão. Inclusive, existe um anjo caído terrível e muito poderoso que está aprisionado no grande abismo, que é Abaddon, que significa em hebraico destruição, e em grego Apollyon, que significa também destruição. Este anjo caído terrível está aprisionado aí no grande abismo, que é basicamente uma das regiões infernais, um lugar de densas trevas. No Novo Testamento também é abordado a respeito de uma dessas outras prisões, que é basicamente uma prisão que está aqui na Terra, no grande rio Eufrates. Basicamente ali tem alguns seres demoníacos aprisionados ali embaixo do solo do rio, mas basicamente não fisicamente. Ali basicamente seria um portal que leva até a região onde eles estão aprisionados. Lembrando que são seres espirituais e por conta disso os olhos humanos não podem vê-los. E também as mãos humanas não podem tocá-los, pois são seres espirituais e estão aprisionados ali naquela região, porém na outra camada, que é a camada espiritual, não no plano terreno.
Além dessas prisões, nós também temos uma outra prisão angelical que é descrita no caso no livro de Tobias. O livro de Tobias é um livro da Bíblia, porém ele está presente na Bíblia católica, mas ele fazia parte dos textos antigos, inclusive ele é mencionado nos manuscritos do Mar Morto. É dito que um demônio chamado Asmodeus foi aprisionado pelo anjo Rafael, basicamente lá na terra do Egito. É provável que existam até mesmo outras prisões aí de anjos caídos, mas isso fica para um futuro vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam no canal Mistérios de Elohim e não se esqueçam de deixar os seus likes e deixar também aqui os seus comentários, que assim que possível eu estarei lendo, dando corações para vocês e também respondendo perguntas e questionamentos teológicos que vocês podem possuir. Um abraço, fiquem todos com o Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.